Ronaldão, a fase deu uma melhorada, hein? Deu uma melhorada porque nós pegamos um time forte, né, Renata? Aí que veio de uma viagem no Mundial, aí um passeio que foi passear Passear lá no onde? Mundial, aí Passeio na voltou. Disney. E o Corinthians colocou tudo nos lugares. Até o Dorival já tá em alta no Corinthians. Dorival tá em alta porque... Ele muda toda Agora hora. não é mais Dorival. não Se chama perder Dorival. domingo, já tá Então, caindo. mas falando já. sério, esse time do Fortaleza é um time embaçado. Não tá numa vibe legal, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Esse Pikachu sempre gosta de fazer gol no Corinthians. Esse Pikachu, a bola bate, todo mundo cai nele e faz o gol. Então tem que ficar esperto a defesa do Corinthians, porque é um jogo difícil. Deivinho também. Hã? O Deivinho. O Deivinho também vai ser Mas se o chato. Fortaleza jogar Tem com a que- mesma preguiça que enfrentou o Grêmio, não vai ter jeito. Não, tomara que tenha essa preguiça então, porque contra o Corinthians lá na arena, ninguém vai com preguiça. é Gente, a brincadeira. partida que o Fortaleza fez contra o Grêmio, horrorosa. Se o Grêmio ganhou, Ronaldo. Se o Grêmio Não ganhou. pelo Então, Grêmio é que ter eles são uma vencido, vida mas com o pela Corinthians. atuação do Fortaleza, muito abaixo, muito desconectado, muito desentrosado. Um time que parece que aceita fácil o resultado. O Fortaleza é um time que nós já elogiamos demais nos últimos anos e que, para estar outra vez na zona do rebaixamento, tá na hora de acordar. Não sei mas se é eu contra o quero isso aí. Corinthians, né, Ronaldo? Não, então, eu quero esse time do Fortaleza. que você Mas falou eles aí, acordaram. Com preguiça, com tudo. A gente achou que depois da vitória sobre o Bragantino ia, mas talvez dissesse mais sobre o Bragantino do que sobre o Fortaleza. O Bragantino tá mal também, né? Então, tá mal nesse momento. Mas uma pergunta agora, Rona, que é a curiosidade de todo mundo. Por mais que o Corinthians tenha vantagem, venceu por 1-0 o Palmeiras, vai poupar jogadores no final de semana, na sua opinião? Ou vai de novo com os titulares e tentar encarar as duas competições de maneira igual? Conhecendo o Dorival Júnior, ele fez isso contra o Botafogo. Ele entrou com um time misto lá contra o Botafogo. jogando no Se ele Rio. preservou antes, Então, imagina se ele agora. preservou, eu tô achando que ele vai preservar Mas ele tem uma muita gente vantagem, aí. ele ganhou o jogo. Mas é uma vantagem mínima ainda, né? Isso é verdade. Eu acho que ele vai preservar muitos jogadores, mas vai deixar uma galera no banco. Agora só falta deixar o Memphis no banco. Ah, vai, né? Será? Porque o Memphis ele vai querendo um nível de intensidade bom. Aí Ele vai querer fazer gol, dar passe, né, O Yuri voltou agora, gente. Tá no segundo Mas jogo o dele. Yuri também, ao mesmo tempo que, ok, poderia ser preservado, precisa de sequência de jogos até para readquirir o ritmo de jogo. Mas ele já tem uma desculpa já pronta. Porque Qual? ele pode ser aquele, como é que é aquela preservação... Controle de carga. Exatamente. Hoje eles falam isso, é controle de carga. Porque ele tá muito carregado, passou na balança, a balança deu que o limite dele já tá acima. O sangue lá, o E secar, o que tá você alterado. opina sobre o controle de carga, Rona? O controle de carga... Ou um um amigo desconforto muscular, né? meu- As o duas. desconforto muscular, isso é bom demais. Que não é também. lesão, é desconforto. Um edema na parte superior da coxa esquerda, do lado O esquerdo. Léo direito. Jardim teve hematoma e jogou. Teve hematoma e jogou. Tu vê que coisa. Acontece. Muito louco. O futebol tá difícil. Eu tive uma semana horrorosa no futebol. Só isso que eu posso falar. Você imagine uma zaga de Robert Renan e Gustavo Henrique. A Juventude, com um jogador mais experiente, que é bom pelo alto, outro bom por baixo, saída de bola muito boa, né? Oportunidade de mercado, velho. O Robert Renan, ele está em negociação com o Bahia por um empréstimo de 1 ano e meio, tá? Porque ele, enfim, o time, o Zenit não quer muito, não vai muito com a lata lá do Robert Renan, tá? Me falaram isso. Ele meio que se queimou lá com umas saídas de bola lá meio doida e ele se queimou, tá? E aí o Zenit estava com negociação avançada com o Bahia e vice-versa, junto com o jogador. Olha só o que eu apurei que eu não coloquei no blend isso. Antes dele avançar com o Bahia, ele se ofereceu ao Corinthians. A vontade dele era o Corinthians, não era o Bahia. Tá? Ele que já jogou por empréstimo no Inter. E o Corinthians não quis. Aí ele avançou nas negociações com o Bahia. Ele ia fechar com o Bahia. Tá? Ele ia fechar com o Bahia. Então o Corinthians rejeitou o Robert Renan. Rejeitou. Eu, sinceramente, tá, não entendo mais as negociações do Corinthians. Sério. Ah, Samir, você não entende? Ah, então me explica. Me chama aqui no off, vamos bater um papo e me explica. Porque eu recebi essa informação. O Robert Renan só avançou com o Bahia porque o Corinthians disse não para ele. E aí depois ele disse não pro Bahia. Por quê?
Porque quando ele estava para assinar com o Bahia, o Vitor Pereira, e aí vocês, né, fazia tempo que eu não imitava português, né, porque eu sou um grande imitador, né, eu tô humilde hoje, então eu tenho várias virtudes, assim, várias qualidades, por exemplo, eu sei narrar, se precisar que eu narre um jogo, eu narro, vocês vêm aqui de vez em quando eu faço as narrações, né, conto piadas, imitações, por exemplo, o Gabriel Ramos, tadinho, perto de mim, ele não tem nem condição dele querer, né, concorrer comigo em imitações, meu amigo Gabriel. Por exemplo, Vitor Pereira, eu vou falar exatamente do jeito que, né, o português, né, Vitor Pereira, que eu sei imitar muito bem português, ele ligou para o Robert Renan e falou: Mamma mia, Robert, vem comer uma pizza comigo aqui em Londres, né? Era um pulinho ali da, né, da Inglaterra para a Itália, para Portugal. Vem, mamma mia, ó. E aí, meu amigo, né? E aí o Robert Renan segurou lá que Mamma Mia italiano, Marcos, para com isso. Todo mundo sabe que Mamma Mia, entendeu? Deixa que eu sei que eu tô imitando português, tá? Então aí ele segurou, ele deu uma segurada no negócio com o Bahia para, né, negociar com o Wolverhampton, porque o Vitor Pereira quis que ele fosse para lá. Lembrando que o Robert Renan teve, né, suas primeiras oportunidades, né, com o Vitor Pereira, e é um jogador que agrada, que tem uma boa saída de bola. Só que tem um problema, os ingleses, eles não negociam com os russos, tá? Aí lascou tudo, meu irmão. Aí lascou tudo, entendeu? O Robert Renan, que deu uma segurada no Bahia, agora tá com o negócio travado lá para ir pro Wolverhampton da Inglaterra. E claro que agora a prioridade dele, os colegas estão dando essa informação, e eles estão certos. Isso chegou no Corinthians agora. A prioridade dele é a Europa. É a Europa. Eu penso o seguinte, tá? Eu sei que a prioridade do Corinthians é o ataque. Eu sei disso. Mas existem situações no caminho que são chamadas de oportunidades de mercado, que você tem que abraçar. Você imagine uma zaga de Robert Renan e Gustavo Henrique. Um experiente, bom no alto, que também não é nenhum perna de pau jogando por baixo com as pernas, né? Até porque não dá para, né? Não dá para tirar as pernas para jogar, que nem eu hoje. Eu tô fazendo um programa de joelho só, você tá vendo? Até porque não dá para tirar o joelho para fazer o programa. O Gustavo Henrique e o Robert Renan, pô, seria uma boa zaga, velho. Seria uma boa zaga. A juventude com um jogador mais experiente, que é bom pelo alto, outro bom por baixo, saída de bola muito boa, né? Oportunidade de mercado, velho. Sabe? Oportunidade de mercado. Só que o Corinthians simplesmente não quer mais contratar ninguém, velho. Sabe? Não quer. É só. Eles focam no jogador e fica lá tentando. É triste, velho. É triste essa situação. A gente poderia ter aí, né, contratado o Robert Renan, o Zenit ia facilitar, tá? E agora a gente vai ficar com os zagueiros que a gente tem. Eu sei que tem bastante zagueiro, mas ninguém tem culpa que contratou errado. Entendeu? A verdade é uma só, eu vou falar. Os caras não gostam do Robert Renan lá dentro. Os caras acham que o Robert Renan é peladeiro. Tá? Eu discordo. Entendeu? Não acho fantástico também, mas é muito bom jogador. Eu lamento muito aí pelo Corinthians no mercado. Hoje é um clube que está endividado. E o Osmar Stabile tem uma visão diferente, né? Que eu acho até interessante. Qual é a visão do Osmar? Não fazer loucuras, né? Então, gente, ó, o Carlos Vinícius era oportunidade de mercado também. E tentaram. O Sanabria seria uma boa, né, velho? O Sanabria seria um baita reforço, né, pro Corinthians. Eu gosto, tá? Gosto
da ideia do Sanabria. Não me recordo muito bem dele jogando, ser craque e tudo, mas por ser argentino, ser atacante de beirada, ser jovem, cara, isso me agrada, né? Tá fora do país, me agrada o Sanabria, entendeu? Mas por enquanto nada avançado. O Corinthians tentou um monte, cara. Dá pra gente lembrar aí, vamos lá, Sanabria, Mantuan, Pedrinho, Elinho, quem mais? Vamos lá, gente. Biel, Carlos Vinícius foi oferecido, o Corinthians não quis, ele ficou baixando pedido, o Corinthians não quis. Robert Renan, o Corinthians não quis. Joaquim Garcia, o Corinthians não quis. Mais quem? Será que eu esqueci alguém? Né? O TT não é que não quis, né? O TT era uma coisa mais louca, assim. O Corozo tava em opção, o Corinthians também não se interessou. O TT já era mais difícil, né? Não ia conseguir, tá? Mas quem? Você lembra de mais alguém? Esses são os jogadores que eu me recordei. Carlos Vinícius, Vitinho, o Corinthians, o staff dele alega que o Corinthians consultou, o Corinthians alega que foi oferecido, de qualquer forma não rolou nada, tá? O Sanabria não tem 29 anos, viu? O Sanabria é mais jovem, tá? Aí foi só para... aí só foi para enganar vocês, sabe? Só consulta para enganar. Não sei, o Tagliafico, amigo, né? O Gordão que foi pro River, esse também não quiseram, recusaram. O Quinteiro, né? O Quinteiro é verdade. O Luizão, zagueiro, né? Foi pro Fortaleza. Enfim. Então tem muito jogador, tá? Tem muito jogador que é uma lista grande, né? De jogadores que ou foram oferecidos. A maioria desses daí. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã, e também um videozinho do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito da renda do Corinthians contra o Palmeiras na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar aí também do cambismo no Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouco aí de contratação. O Corinthians acabou recusando a contratação do zagueiro Robert Renan. O jogador agora está negociando com o Bahia por empréstimo de um ano e meio, talvez até no máximo 2 anos. Agora, a pergunta que eu faço, qual é o perfil de jogadores que o Corinthians está procurando? Porque Robert Renan, o Corinthians enjeitou, para mim, seria uma zaga espetacular o Gustavo Henrique e Robert Renan. Por quê? Misturaria, né, experiência com juventude. Então, o Corinthians ficaria com a defesa forte, uma defesa qualificada. O Zenit, que é o atual clube do Robert Renan, está disposto a negociar o jogador, até mesmo por empréstimo. O Zenit não está feliz, né, com o jogador, quer liberar o atleta para buscar outro zagueiro. Robert Renan também já jogou no Internacional, então o Corinthians recusou, né, o jogador. E Dorival Júnior, quando ele chegou ao Corinthians, foi com a proposta de ter reforços, de 4 a 5 reforços. E Dorival tem sempre batido na tecla que quer os reforços. E o Corinthians, até hoje, não deu um reforço sequer para o Dorival Júnior. Lembrando que a janela abriu-se dia 10 de julho e fecha dia 2 de setembro. Ou seja, são 54 dias de janela aberta que o Corinthians tem que correr contra o tempo e fazer contratação. Mas o que dificulta o Corinthians ir ao mercado é que o mercado, na verdade, está muito infracionado e o Corinthians não tem dinheiro. Um clube que deve 2,5 bilhões tem dinheiro? Não tem. É uma dívida praticamente impagável. O Corinthians está buscando. Qual é o perfil de jogador que o Corinthians busca? Jogadores que estão em final de contrato ou jogadores livres no mercado. E jogador de qualidade, para você encontrar em final de contrato ou livre no mercado, é quase impossível.
Hoje, para você fazer uma contratação de um grande nome, precisa de comprar os direitos econômicos do atleta. Corinthians, após abrir a janela, já negociou com vários atletas. Até hoje, não fechou com ninguém. Já negociou com Biel, já negociou com Carlos Vinícius, já negociou com tantos outros jogadores. Mas o jogador tem acertado com outros clubes, porque o Corinthians não tem dinheiro. Dorival pediu ao Corinthians 4 jogadores nessa janela agora, em posições diferentes. Zagueiro, lateral direito, meio campista, 2 atacantes, porque Dorival entende que o Corinthians tem necessidade para jogar em velocidade de contratar dois atacantes, driblador e velocista. Isso facilitaria as quebras da linha e a inversão de bola. No Timão hoje, todos os atacantes que o Corinthians tem são atacantes que são técnicos e não velocistas. Então, Dorival tem cobrado muita diretoria publicamente após os resultados. Corinthians tem lutado, porque o presidente interino Osmar Stabile, após assumir aí, quando o Augusto Melo foi afastado, ele disse que abriu todas as gavetas do Corinthians, nenhuma tinha R$1. Está tendo muita dificuldade para honrar os compromissos. Então o Corinthians precisa urgentemente se mexer e contratar, porque hoje eu entendo que o Corinthians tem um bom time, mas não um bom elenco. E isso se faz necessário para a conquista de um grande título. Um título internacional, um título nacional. A gente percebe que quando o Dorival mexe no time, o jogador que entra não tem a mesma qualidade daqueles que foram substituídos. E é necessário por inúmeras vezes. Vou dar só um exemplo. E o Roberto, ele ficou 58 dias fora dos gramados, porque teve uma lesão no ombro, né? Quebrou a ponta do osso. E ficou 50. Quem substituiu o Yuri Roberto à altura? Ninguém, né? Então você vê que o time do Corinthians carece de mais reforços com qualidade. Vamos projetar aqui o Corinthians para domingo, porque quarta-feira o Corinthians jogou com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Agora tem que mudar a chavinha o quanto antes possível, porque domingo o Corinthians enfrenta na Neoquímica Arena o Fortaleza, que se encontra na zona de rebaixamento, né? Está correndo risco de cair para a segunda divisão esse ano. Então vai vir com tudo para cima do Corinthians na Neoquímica Arena. É um jogo que Dorival vai ter muitas mudanças. Por quê? O Dorival não vai escalar o mesmo time que escalou contra o Palmeiras, porque o objetivo do Dorival nesse momento é a classificação das oitavas de finais para as quartas de finais e alcançar 4 milhões e 700 de premiação. Então o time do Corinthians deve provavelmente não ter o trio Memphis, Yuri e Garro domingo contra o Fortaleza. Aí vocês me vão perguntar, olha Mineirinho, mas espera aí, o Garro tá voltando agora, ele tem que ter um ritmo de jogo? Cara, é complicado essa decisão, porque precisa de olhar o scout, precisa de olhar uma série de coisas, porque o Yuri voltou, todo mundo sabe aí que ele não tá 100% em suas condições, porque ele voltou porque é um jogo do Palmeiras, é um jogo decisivo, é um jogo que valia praticamente um ano, a permanência do Dorival, uma série de coisas. Por isso que o Yuri foi, mas você viu que no início do jogo ele caiu, bateu no chão, ele ficou gritando de dor. Então o Yuri foi no sacrifício, mas conseguiu, né, ajudou o clube porque ele sofreu uma falta. O Garro bateu com inteligência e Mateuzinho cruzou na cabeça de Messi fazendo 1-0. Então com certeza o Dorival vai entrar com o time completamente misto, ou muita gente não gosta da nomenclatura misto, mas é um time reserva, né? Um time reserva que o Dorival vai escalar. Cada um tem a sua nomenclatura de preferência, mas o Dorival vai ter um time totalmente diferenciado. O importante é que o Corinthians se prepara para conseguir essa vaga aí na Copa do Brasil, porque no Brasileirão ainda tem muito tempo, tem como se recuperar. E aí, fiel, o que vocês acham? Dorival Júnior vai com time misto ou vai com o time titular contra o Fortaleza domingo? O Corinthians fez certo de rejeitar Robert Renan ou não? Os espaços aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo? Vamos falar de polêmica. Corinthians sempre tem polêmica, Corinthians
Hoje ela aparece mais nas páginas, né, jornalísticas, né, do que de esporte. Então, eu vou falar dos ingressos. Após o fim do cambismo no Corinthians, né, a renda dos ingressos da arena acabou aumentando e muita. Veja o exemplo. Ano passado, Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0 pelo Brasileirão, certo? Teve na Neoquímica Arena 46 mil pagantes. E o Timão acabou faturando 2,5 milhões. E anteontem, com 45 mil pagantes, deu uma renda de 3,5 milhões. Não é que aumentou o ingresso. Não aumentou nada. Não aumentou nada agora. Mas a biometria facial inibe o livre cambismo que imperava no Corinthians, há anos. Vamos falar um português claro, para não enganar ninguém? O Corinthians dava muita cortesia para várias pessoas. E essas cortesias acabavam diminuindo o faturamento do Corinthians. Aliás, os jogos na Neoquímica Arena são todos lotados. Todos lotados. Não tem jogo nenhum que o Corinthians praticamente tem 20 mil torcedores. São todos de 40 mil para cima. Corinthians com menos torcedor faturou mais de 800 mil reais do jogo do ano passado, com menos torcedor esse ano do que esse jogo agora contra o Palmeiras, né? É evidente que havia uma situação ilícita dentro do Corinthians em relação aos ingressos. Eram ingressos desviados que ia para a mão de cambista, que abastecia as contas de muita gente. Complicado, difícil, né? Mas é a realidade. Isso é uma pena porque, né, tira dinheiro do clube, né, aumenta a corrupção, né? Tudo isso precisa de mudar. E hoje, o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, dará uma entrevista coletiva daqui a pouquinho no Parque São Jorge para falar de vários assuntos. Um desses assuntos será o tema aí, ingressos, né? Será falado também de investigação interna do clube, né, sobre o cambismo. Corinthians dava muitas cortesias e isso acabava prejudicando o Corinthians em várias situações, né? Corinthians perdia aí cerca de 20% de faturamento com esse cambismo dentro do clube. Exemplo, dava as cortesias para diretores, né? Para as autoridades, celebridades. Corinthians dava cortesia de várias formas. Infelizmente, é um momento difícil, mas o Corinthians com certeza vai se recuperar, vai passar por cima dessas complicações, né? E vai conseguir aí um espaço, né? E mudar essa política do Corinthians, porque se mudar, com certeza vai melhorar muito. O Corinthians vai crescer, vai ser um Corinthians mais forte, vai ser um Corinthians mais competitivo, porque tendo mais dinheiro facilita, né, a contratação. O estádio da Neoquímica Arena é um estádio muito bonito, que todos os jogos são lotados, né? E aí o Corinthians não pode acontecer esses erros lá grotescos da diretoria que acaba prejudicando o clube de forma absurdamente, né? Complicado. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio, agradecer vocês por tudo que você faz comigo aqui no canal. Deixa o like, deixa a inscrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.